Livro é produto. E as editoras não são empresas filantrópicas, elas são empresas comerciais que querem ganhar dinheiro. Eu sei que nós, como escritores, nos pensamos como artistas, sabe? A gente tem em mente a criação de um mundo extraordinário e fantástico e que, de algum modo, revolucione a história da literatura, ou que transforme nossos leitores, ou que apresente uma realidade diferente, sabe? A gente sempre pensa na literatura como algo muito maior, não apenas como um produto, não apenas como um mercado, não apenas como algo a ser vendido. Mas o fato é que uma vez que você tem escrito sua obra, por mais artística que ela seja, por mais, sabe, inovadora, revolucionária que ela seja, na hora que ela for para uma editora, na hora que ela for para o mercado, ela se torna um produto. E essa constatação demorou um pouco para cair a ficha para mim. Eu só fui perceber isso quando eu fui trabalhar numa livraria, e esse foi o momento em que eu, como escritor, estando lá numa livraria vendendo livros, me dei conta de que, para mim, o que importava naquele momento como vendedor não era a qualidade literária, não era o mérito artístico daquela obra, mas era o potencial de convencer o cliente, convencer o comprador a levar o livro para casa para eu ganhar minha comissão. Então, assim, naquele momento eu comecei a perceber que não apenas aquilo que eu vendi na livraria, mas aquilo que eu escrevia também, que tinha que ter algum tipo de apelo comercial. Tinha que encontrar algum leitor, um grupo de leitores que comprasse aquilo e tornasse viável a venda daquele livro. Embora hoje tenha essa noção, para mim ainda é difícil pensar na literatura, na ficção, como comércio, como um produto. Quando eu escrevi meu guia de viagem, o que eu tinha em mente era vender esse produto. Então eu tinha um público enorme, tinha um público muito grande, eu sabia que havia uma demanda por aquele material, então eu tinha um produto para ser fornecido para eles. O que eu penso, assim, se você tem essa dificuldade de pensar na sua literatura como algo a ser comercializado, como algo a ser vendido, mas você quer viver da escrita, você quer se tornar um escritor profissional em algum momento, é encontrar um filão, encontrar um nicho de mercado, é encontrar algum tipo de obra que talvez não seja ficcional, mas seja não ficção, ou algum assunto que você entenda, algum assunto que você estudou na faculdade, algum assunto no qual você especializou e que você tem competência para falar sobre aquilo, e que você sabe que tem demanda, que você sabe que tem um mercado para isso, e trabalhar nessa obra. Porque assim você trabalha em duas frentes. Você trabalha na parte artística, na parte literária, onde o que importa é o mérito literário, o mérito estético, sem se importar tanto com o resultado financeiro disso, e trabalha, por outro lado, com a parte comercial, com um tipo de literatura, um tipo de obra que pode ser vendida, que pode encontrar um público. Inclusive, alguns autores até escrevem sobre pseudônimo nesses casos, porque ele quer dividir o tipo de trabalho que ele faz. Ele tem um trabalho mais denso, mais profundo, mais culto, mais erudito, e que tem um público menor, e ele escreve sobre pseudônimo, uma obra mais comercial, mais ágil, mais veloz, que tem um potencial de atingir um público maior. Então isso é totalmente válido, você pode fazer assim. Se você conseguir distribuir seu tempo para fazer esses dois mundos aí, é ótimo, porque assim você divide muito bem sua obra, faz uma obra, enlatada, comercial para vender, e uma obra mais literária, mais densa, para atingir um público mais restrito que aprecia esse tipo de literatura. Eu mesmo já trabalhei com gêneros mais populares também, já escrevi alguns gêneros que eu sabia que eram mais populares, inclusive são os livros que vendem mais, ou os livros que são mais lidos, porque realmente é um público muito maior. Escrever ficção literária, escrever uma ficção reflexiva, uma ficção artística, tem um público muito pequeno, isso não apenas no Brasil, no mundo inteiro. A proporção de pessoas que se interessam por uma literatura que vai fazer elas pensarem, que vai exigir esforço, que vai exigir, atenção e interpretação, é muito menor do que um público que quer ler um livro, com uma história muito envolvente, com personagens um pouco mais rasos, mas que, movam a trama adiante, e que sejam leituras de aeroporto, sejam leituras para umas férias ou para um final de semana. Então, eu acho que é totalmente válido. Se você quiser dividir seu tempo e trabalhar em dois mundos, vá adiante e se arrisque. Mas também ele é seguro que não é nada fácil escrever literatura comercial. Há uma série de princípios, uma série de estratégias para conseguir escrever um livro comercial. Não é fácil, realmente não é fácil. A gente olha o sucesso de alguns escritores aí, como Paulo Coelho ou Dan Brown, e acha que aquilo ali é fácil de ser feito, mas não é fácil não. Não apenas não é fácil escrever essas obras, porque elas têm que ter uma estrutura muito própria, e você tem que compreender também a lógica daquilo, como também não é fácil vender livros. Algo que você só descobre quando começa a tentar vender livros é que as pessoas não querem ler. Então, quando você joga o teu livro na internet ou você publica para uma editora, você tem que caçar lá os seus leitores, porque as pessoas não estão interessadas e realmente é muito difícil. Há um mecanismo que é aquilo que vende e aquilo que já vende. Então, quando você já é famoso, quando você já tem best-sellers, é mais fácil você conseguir fazer outros best-sellers. Mas para você chegar nesse ponto que a coisa começa a rodar e comece a gerar esse resultado, é muito difícil, é muito complicado, e não sei se existe uma fórmula para isso não. Eu acho que tem muito trabalho, tem muito marketing envolvido, tem muita divulgação, tem muito corpo a corpo, mas tem um grande elemento de sorte também às vezes, e você não tem controle sobre isso. Você pode escrever uma obra comercial que tem esse perfil mais ágil, mais popular,
que seja um produto de fato, pensado como um produto para ser embalado e vendido num supermercado, mas na hora de vender, de conseguir o público, não é fácil. Então, se você tem alguma pretensão de ser escritor sério, de ser escritor profissional, um escritor que ganha dinheiro com a sua literatura, você tem que começar a pensar também com a lógica do mercado, de como aquilo ali vai ser comercializado, como aquilo ali vai ser vendido, e se ele tem algum tipo de, de apelo popular, se o público vai se interessar por aquilo. Claro que você pode pôr isso de lado e falar, não, eu só quero fazer literatura artística, eu só quero fazer, grande literatura, não me interesso se vai vender ou não, mas isso vai restringir muito seus horizontes, vai se tornar muito mais difícil você conseguir uma editora para publicar o seu livro, porque as editoras querem que o livro venda, elas querem recuperar o investimento que elas fizeram em você, então o seu livro tem que ter pelo menos um público aí potencial considerável, né? Para poder vender uma tiragem, poder vender 2 tiragens, para que aquilo ali, se alimente e que gere algum tipo de lucro para a editora. Se você for um autor que isso dá prejuízo, ninguém vai te querer. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, se vocês, quando vocês escrevem, vocês pensam no potencial comercial da sua obra, se vocês pensam no público-alvo daquilo que vocês escrevem, ou se vocês têm alguma noção de qual é o tamanho do seu público, se vocês escrevem para as massas, se vocês escrevem para um nicho, se vocês escrevem para um público elitista. Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha se você gostou desse vídeo, assine o canal se não é inscrito e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!